Aleluia. Graça nós damos a Deus por esta oportunidade. Agradeço também ao pastor Oséias. Deus abençoe todo o corpo de obreiro. E o Edenilson que nos fez o convite. Que Deus também o abençoe. Irmãos, abra as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 13. E nós vamos ler apenas o versículo 11. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Nós vamos ler apenas o versículo 11. E já foi dito esta noite que nós temos um pai. E o pai, ele tem por dever ensinar o teu filho. E o Senhor, ele quer que nós aprendamos. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 11, diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Podei vos assentar. Aleluia. Já ouvimos aqui o Edenilson falar que amanhã começarão as lições de Paulo, as cartas de Paulo, e realmente foi um grande homem de Deus, inspiração para muitas vidas, fundou igrejas, discipulou, foi um grande apóstolo. E nós vemos aqui na primeira carta que ele escreve destinado à igreja de Corinto. Ele começa escrevendo no seu capítulo 1, saudando a igreja, dando graças a Deus pela igreja de Corinto. Ele reafirma que é uma igreja abençoada, que é uma igreja que não tem de nada falta, mas mesmo assim, ele sentiu a necessidade de, mesmo estando longe, instruir a igreja, de mesmo estando longe, corrigir alguns erros, alguns equívocos que estavam acontecendo naquela igreja de Corinto. No capítulo de número 1 e no versículo 4, Paulo, ele vai dar graça. Ele diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é para esta igreja que Paulo está destinando a carta dele. É para a igreja, na sua própria escrita, ele está falando, de maneira nenhuma, no versículo 7, falta algum dom, mas mesmo assim eu sinto a necessidade, porque eu tenho ouvido algo que está acontecendo entre vocês, irmãos, e eu estou sentindo a necessidade de instruir, para que isso saia do meio da igreja e que nós consigamos chegar no céu de glória. Paulo, ele vai escrevendo a carta, e ele vai tratando de muitos assuntos. Ele começa a mencionar, e ele fica até um pouco abismado, quando chega no ouvido dele essa notícia. Ele fala: irmãos, eu ouvi que há dentre vós uns que digam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e eu sou de Jesus. Paulo, ele fica constrangido com isso, e ele lança uma pergunta para a igreja: por um acaso foste eu que morri na cruz? Por acaso sou eu Cristo? Paulo, ele está advertindo a igreja que nós somos um povo, uma unidade, apenas para adorar a Cristo. Paulo, ele ainda reafirma para a igreja, fala: olha, dentre vós, poucos da minha mão mesmo foram batizados. Eu até tomei cuidado para que isso não acontecesse, para que nenhum de vós dissessem isso: eu sou batizado por Paulo. Não, ele está dizendo: eu batizei bem pouco,
para que vocês lembrem que o Deus dessa igreja, que quem é que aparece nessa igreja é Cristo Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz. Paulo, ele começa a lembrar a igreja de Corinto. E aí, ele tem o prazer, irmãos, de falar, quando ele esteve com eles presencialmente, como é que foi a mensagem, como é que foi a pregação, como é que foi a palavra que ele destinou àquele povo. Porque muitas das vezes nós nos equivocamos falando que falta-se palavra, está se faltando ensinamento, mas quem ensinou, quem levantou a igreja de Corinto foi Paulo, quando ele estava lá presencialmente. E após a saída dele lá, após 2 anos e meio, cerca de 3 anos, ele começa a sentir a necessidade novamente de instruir o mesmo povo que ele ensinou, o mesmo povo que ele abriu os olhos, ele precisa advertir novamente. E ele vai dizer, no capítulo 2 de Corinto, no versículo 3, e eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo, ele estava mostrando para a igreja de Corinto: igreja, vocês foram ensinadas, não porque eu sou bom, não porque eu tenho sabedoria humana, não. Vocês foram ensinadas pelo dom da sabedoria de Deus, para que a fé de vocês não seja firmada em mim, mas que a fé de vocês seja genuína, seja uma fé plena, seja uma fé verdadeira, que no momento de aflição, que no momento de dificuldade, ela vai aparecer. Paulo, ele está falando, porque se a sua fé estiver enraizada, estiver estruturada em mim, quando eu for embora, tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que eu preguei, tudo aquilo que eu falei, também vai embora comigo. É esta igreja que Paulo está direcionando este ensinamento. E ele vai falando, irmãos, entre a igreja de Corintos, há muitas dissensões, há muitas competições. Algum queria falar que o dom de línguas deles era maior do que o dom do outro que curava. Estava existindo isso na igreja de Corinto. E Paulo, ele fica abismado, porque o dom na igreja, aquilo que era bom, aquilo que era uma virtude, aquilo que talvez outras igrejas não tinham, eles tinham, mas não estavam sabendo aproveitar. Então Paulo, ele vem demonstrar que a riqueza que eles têm na mão, eles estão desperdiçando por falta de entendimento. Paulo está falando, vocês não têm falta de nada. Tudo, o próprio Deus os enriqueceu, mas mesmo assim, há disputa, há controvérsias na igreja. E ele começa escrevendo, e a partir do capítulo 12 e o capítulo 3 que nós lemos, ele começa a falar muito do amor. Ele começa a falar da base da igreja, que a igreja precisa ter amor, que a igreja precisa ter caridade. E ele vai discorrendo no capítulo 13, no versículo 1, um dos versículos muito conhecidos para crentes e não crentes: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Paulo está falando, todas aquelas riquezas que eu mencionei que vocês têm, no capítulo 1, se faltar amor, de nada elas valem. Paulo, ele está falando que a caridade é um elemento principal no corpo da igreja. E ele começa discorrendo, e ele chega no versículo 13, no capítulo 13, no versículo 11, aonde nós lemos. E é onde eu quero nesta noite compartilhar algumas coisas com os irmãos. Paulo, ele faz uma comparação. Ele fala para a igreja de Corinto: quando eu era menino. E aí esse menino, ele não está usando da mesma maneira que Jesus falou para os discípulos: deixai vir os pequeninos a mim. Este menino que ele está usando aqui é na imaturidade. Esse menino que ele está usando aqui
é na falta de estrutura. Esse menino que ele está usando aqui, não quer dizer de cabelo branco ou cabelo preto, mas esse menino que ele está falando é em algo espiritual, é em vida espiritual. Ele está falando, quando eu era imaturo, quando eu era menino, quando eu tinha pouca experiência, eu falava como menino. Quando me faltava maturidade, eu agia sem maturidade. É isso que Paulo quer corrigir na igreja de Corinto. É isso que ele quer fazer com que a igreja entenda que a imaturidade, ela não pode estar no meio da igreja, porque a imaturidade, ela faz com que a obra do Senhor não cresça. Aleluia! A imaturidade, irmãos, na vida do homem, ela é preocupante. A Bíblia vai falar de um rei chamado Acabe, que um dia ele passa numa vinha do lado do seu palácio, e essa vinha faz bem aos olhos dele, e ele faz uma proposta. Ele chega no dono da vinha e fala, olha, eu quero comprar a tua vinha, eu dou outra, eu dou dinheiro, eu dou o que você quiser, mas eu quero comprar ela. E aí ele recebe uma mensagem negativa do que aquela que ele queria receber. Ele perguntou por perguntar, porque a resposta que ele queria ouvir era o sim. Só que quando ele ouve o não, quando ele ouve, eu não te dou, não te vendo, porque é a herança do meu pai, a imaturidade Acabe é colocada em xeque. E nesta noite o Senhor me pergunta e te pergunta, qual é a minha e qual é a tua reação quando nós recebemos o não? A Bíblia fala que quando Acabe ele recebe esse não, ele vai para o palácio, descontente, cabisbaixo, e ele chega lá, ele vai chorar, ele vai reclamar, ele vai murmurar, ele vai questionar, até que nós conhecemos o desenrolar da história, que Jezabel então desce, e ali acontece a morte de Nabote. Mas o que eu quero frisar com a igreja nesta noite, que quando nós recebemos o não, em qualquer área da sua vida, seja na área financeira, seja na área espiritual, na área material, qual é a tua reação? Qual é a minha reação? Nós queremos abandonar tudo. É disso que Paulo está falando. Quando eu era menino, eu agia como um menino. Fala um não para uma criança, irmãos. Como é que ela age? Ela faz birra, ela chora, ela bate o pé porque ela quer, ela não está acostumada com não. E aí o que o pai e a mãe têm que fazer? Ele está ensinando aquela criança a ela aprender que na vida dela, ela vai ter o sim e ela vai ter o não. E é isso que Cristo quer que a igreja dele aprenda, que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável a ele, e vai ter tempos necessários que ele vai te falar não. E aí, como igreja matura do Senhor, nós vamos aceitar o não, porque nós entendemos que a vontade dele é boa, aleluia. Aleluia. É muito fácil, irmão, nós pregarmos que a vontade dele é boa, quando nós só ouvimos sim. É muito fácil nós entendermos isso, e nós nos alegrarmos, falar, não, realmente a vontade de Deus ela é boa. Ela é perfeita. Por que ela é perfeita, menino? Porque está dando tudo certo. Porque eu nunca recebi um não. Tudo que eu coloco a mão está prosperando, está indo tudo dando certo. Mas como é que nós reagimos no dia da aflição? Eu não estou falando, irmãos, que é proibido chorar. Eu não estou falando que é proibido nós ficarmos tristes. Mas aqui o ensinamento que Paulo está dando para a igreja de Corinto é que, olha, o momento difícil vai vir, as dificuldades vão chegar, mas nós precisamos ter a atitude de homens, estruturados, sábios. É isso que Paulo está advertindo a igreja de Corinto. Ele está falando, nós não podemos deixar que a situação, que o momento apague tudo o que você aprendeu. Senão, irmãos, aí vai ficar difícil. Aí nós vamos vir aqui pelejar, nós vamos vir aqui suar, nós vamos ficar rouco. Mas se você não colocar aquilo que você está aprendendo em prática, vai continuar sendo menino. E o menino, ele é difícil de comunicar com ele. Porque o menino, você precisa prometer. Você precisa barganhar. Fica quieto que a hora que você chegar em casa eu dou meu celular.
É assim. Ó, se você ficar quietinho hoje no culto, a mãe promete que depois do culto nós vai comer lanche. É menino, irmãos. Mas com Deus não funciona assim. Senhor, eu até faço, mas o que é que eu tenho em troca? Mais do que a cruz, irmãos, nós não precisamos exigir mais nada. Nós não precisamos exigir mais nada. Ele já deu tudo que Ele poderia por nós. Paulo está falando, quando eu era menino, realmente eu reagia como menino, mas agora eu sou homem. E quando eu virei homem, eu deixei para lá as coisas de menino. Talvez Paulo, ele até poderia sentir vontade de agir como menino. Mas a experiência já tinha chegado na vida dele. E ele entendia que as atitudes dele precisavam ser mudadas. Não tem problema, irmãos, nós chegarmos como meninos. Não tem problema. O problema é nós queremos morrer como menino. Não tem problema você chegar e começar a aprender como menino. Fazer aquelas questões de menino, aquelas perguntas, né, que às vezes os mais velhos olham, nossa, mas que perguntinha fácil. Né? Porque às vezes as crianças fazem cada pergunta que você olha e fala, nossa, mas isso é pergunta de criança mesmo. Não tem problema, você pode chegar assim, mas você não pode se acomodar em ficar assim. Nós precisamos avançar na casa do Senhor. Paulo, ele está falando para a igreja de Corinto. Um exemplo muito bonito, irmãos, de como que o menino é tratado. Hebreus 5:13. Hebreus 5:13. Olha o que o escritor fala, porque qualquer ainda que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Paulo, aqui quando ele fala de menino, e aí o escritor dos Hebreus ele fala que se alimenta de leite, ele não está indo contra o leite, contra um alimento mais leve, não tem problema. Ele não está indo contra esse alimento. Mas ele está falando que aquele que está alimentado pelo leite, esse ainda não está experimentado na palavra. O que o escritor dos Hebreus está falando? Ó, você começou, mas você precisa avançar. Você realmente começou com aquele líquido, com aquela coisinha mais leve, realmente, né? Quando vem um novo convertido, vem, vai tranquilo, vai com calma. Mas o problema é que nós estamos com 10, 15, 20 anos e nós queremos ser alimentados com leite. Nós estamos 20 anos dentro da igreja, servindo a Deus, adorando a Deus, falando que o céu é nosso, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas quando muda o alimento que não é leite, nós reclamamos. Eita, que alimento pesado. Eita, que alimento difícil de comer. Já passou a fase de menino. Nós precisamos crescer, nós precisamos entender, irmãos, que as fases nas igrejas elas vão mudando. Nós precisamos avançar. 1 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 1, Paulo também vai falar desse alimento. E eu, irmãos, olha o que Paulo está falando para eles. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha o que Paulo está falando. E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Versículo 2. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Paulo está falando, olha, eu vos criei realmente com leite no começo. Naquela época, realmente eu não podia dar manjar. Eu não podia vos conceder um alimento mais pesado. Mas eu estou vendo que nem tão pouco agora. Eu achei que nós tínhamos avançado, que nós poderíamos avançar nessa, mas nós precisamos voltar de novo. Nós precisamos começar tudo de novo, retomar tudo de novo.
O que é que está acontecendo? Eu já vos ensinei que a inveja dentro de vós, no meio do corpo, não pode acontecer. E por que é que está acontecendo? Eu vou precisar começar a falar tudo do começo de novo. É isso que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Eu vou precisar vos tratar com leite até quando? Até quando nós seremos birrentos na presença do Senhor? O menino, irmãos, quando ele não é agradado, ele faz birra, ele chora, ele quer chamar a atenção, porque aquilo que ele queria não chegou nas mãos dele. Agora imagine um crente menino, que trabalho que ele dá. Você vai lá hoje, irmão? Não vou porque eu não fui o primeiro a ser convidado. É menino! Ô, irmão, você não vai? Ah, não vou, ninguém me convidou até agora. É menino! Ele quer ser tratado com leite, ele quer ser tratado bajulado. Mas faz tanto tempo que eu não recebo uma visita de um obreiro, de um pastor. É menino! Só quer ser tratado com leite, bajulado, quer que todos os olhos ficam só nele. Nós precisamos virar homens na presença de Deus. Nós precisamos virar homem. Ninguém sentiu a minha falta. Faz uma semana que eu não compareço na igreja. Faz um mês que eu não compareço na igreja. Pior é você que ficou um mês sem comparecer na igreja e não está sentindo falta de Jesus. Como é que você pode reclamar que alguém não sentiu a sua falta se você não consegue sentir a falta de Jesus, que é o teu guia? Paulo está falando, quando eu era menino, até era aceitável essas atitudes. Quando eu era, mas agora eu já virei homem. Agora eu já aprendi da palavra. Não me falta nada, eu já fui saciado com a palavra. Eu preciso colocar em prática. Eu preciso colocar em prática. Lembra da sogra de Pedro, irmãos? Jesus foi lá. Ela estava acamada. Ela estava doente. Jesus foi lá. Orou por ela. Jesus orou, irmãos. Ela se curou. Jesus curou ela. Ela se colocou de pé e foi servir. Foi voltar às atividades normais. Nós queremos ir ficar enfermos na cama. Melhorou, parou de doer aqui, agora está doendo aqui. Tudo é motivo para nós não queremos sair do comodismo. Jesus já te curou. Ele já te curou. Ele já falou, já pode conseguir, já prossegue. Segue novamente. Até quando vai ter que ir na sua casa te buscar para você vir para a igreja? Você já passou dessa fase, você já conheceu Jesus, Ele já te libertou, Ele já te transformou, você já teve intimidade com Ele. Por que é que você quer ser tratado igual menino? Jesus, vai lá na minha casa de novo, vai me buscar de novo, vai tocar em mim de novo, faz isso de novo, pelo amor de Deus. Nós precisamos ser homens na presença de Deus. Paulo, este Paulo que está escrevendo para a igreja de Corinto, ele mesmo, depois de escrevendo, ele fala que ele consentiu na morte de Estevão. Ele consentiu na morte de Estevão, quando ele era menino. Mas quando ele era homem, ele não perseguia mais a igreja de Cristo. Paulo está falando para a igreja de Corinto, irmãos, quando eu era menino, tudo bem perseguir a igreja, mas agora eu estou dentro da igreja. Como é que eu vou perseguir os meus irmãos? Como é que eu vou perseguir a minha irmã? Como é que eu vou perseguir o meu pastor? O meu obreiro? Não tem mais como, porque eu já não sou mais menino. Enquanto não conhece, irmãos, é aceitável. Mas depois que conhece, irmãos, é relaxo. É falta de querer. Já conheceu, mas quer que fica bajulando. Já sabe a verdade, mas quer que alguém vá lá, quer que alguém possa, saíram e não me chamaram, saíram e não postaram foto comigo, eu não vou mais porque ninguém fala o meu nome, eu não vou mais porque o culto era de jovens, e mais uma vez eu fiquei sem oportunidade. É menino, quer estar ali no meio, ele quer estar, alguém tem que falar o nome dele. Já percebeu a criança quando ela vai com a mãe em algum lugar, e a mãe não dá atenção para ela, como é que ela fica? Ela puxa a saia da mãe, ela puxa o paletó do pai, ela quer atenção. Não sejamos assim, irmãos. Aqui, a estrela é Cristo. É Ele, irmãos, que é o nosso foco. É Ele que é a nossa direção. Paulo, ele está falando para essa igreja. Olha o que é que o mesmo Paulo fala lá em Efésios,
capítulo de número 4. Efésios, capítulo 4, e o versículo 1 até o 4, é o mesmo Paulo. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que fostes chamado. 4, 11 e 14, irmãos, desculpa. Capítulo 4 de Efésios, versículo isso. E ele mesmo, Jesus, Deus, deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, e outros para os pastores e doutores, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo. Versículo 14, para que tudo isso, Paulo? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo está falando que a igreja tem pastores, tem apóstolos, tem profetas, para aperfeiçoamento dos santos. Por que isso, irmãos? Para que nós não sejamos mais inconstantes na presença de Cristo. Sabe qual que é essa inconstância, irmão? Mês sim, mês não. Mês eu faço, outro mês eu não faço. Essa semana eu estou de bom humor, pastor, conta comigo. A outra semana eu não estou de bom humor, não conte comigo. Inconstante. Paulo está falando, está faltando aperfeiçoamento, está faltando palavra, está faltando você entender para que você foi chamado. Você está inconstante. Você é levado em roda por todo o vento de doutrina. Qual é o vento de doutrina que mais tem hoje em dia, irmãos? Redes sociais. Parece que o que a rede social posta é mais verdadeiro do que a Bíblia. Tem crente que tem capacidade de postar algo que ele viu nas redes sociais, ele não vai nem confrontar com a Bíblia se é verdade, mas porque alguém, aquele homem é de nome, nossa, aquele lá eu conheço, mas como ele postou, eu acredito que é verdade, é levado por vento de qualquer doutrina, qualquer um engana, qualquer um fala qualquer coisa e ele vai. Paulo está falando, nós não podemos ser meninos inconstantes, que vamos viver enganado até quando? Irmãos, a igreja que vai chegar no céu é uma igreja que persevera. É uma igreja que tem constância com Cristo, que tem sinceridade, que tem compromisso com Ele. É uma igreja que assume a sua identidade, aleluia. É uma igreja que entende para que é que ela foi chamada. Nós lembramos tantos versículos da Bíblia, irmãos, que às vezes massageia o nosso ego, que nos traz paz, conforto. Mas nós às vezes esquecemos dos ensinamentos que Cristo nos deixou. No mundo tereis aflições, e quando a aflição chega, está lá nós, menino inconstante. Quando a aflição chega, chegou a hora de você colocar em prática. É agora, vamos ver agora. O que nós fazemos? Tornamos uns meninos inconstantes. Lembra de Pedro, irmãos? Afoito, tudo ele resolvia, era tudo com Pedro. Pedro, você vai me negar? Vou nada, Jesus. Todo mundo pode te negar, que eu não te nego. Jesus, eu e você, nós somos assim, inconstante. Mas depois que Pedro virou homem, ele é preso, e aí leva ele diante do sinédrio, e começam a acusar, e ele pergunta, por que é que eu fui preso? Por que é que vocês me bateram? Nós te batemos porque você está pregando de Cristo. Tá ok. Liberam Pedro, ele sai do sinédrio, a Bíblia fala que ele sai, e ele se sente honroso de poder padecer pelo nome de Cristo. Nós estamos falando que o Pedro lá, ele negou a Jesus, porque Jesus ia morrer. Tu é dele? Sou não conheço esse homem, ia para lá. Você é um desse ou não? É esse Pedro que era menino, lá na frente ele virou homem, falou, agora se quiser matar, pode matar, mas Jesus eu não nego. Não tem problema vir menino, mas o que nós não podemos ser é constantemente menino. Menino. Pedro era menino, era afoito. Mas aí, na hora que precisou ele virar homem, ele virou homem e começou a agir como tal. Aleluia! Nós vamos terminar. A intenção de Paulo é fazer com que a igreja entenda, que a igreja de Corinto entenda que eles precisam estar alicerçados.
E quando eu e você virarmos homens na presença de Deus, isso não quer dizer que o vento não vai vir. Isso não quer dizer que o tempo ruim não vai vir. Paulo mesmo disse que orou a Deus pelo espinho da carne. Porque o tempo difícil chegou a ele e ele foi recorrer a quem poderia resolver para ele. O menino geralmente ele vai gritando, né? Ele só não vai nem quem pode resolver, mas ele grita para todo mundo. E aí Cristo está falando, deixe de ser menino e fale com teu pai que ele pode resolver. Ele é teu pai, ele pode resolver. Às vezes o menino ele sai gritando, ele sai berrando e ele só não fala para quem vai resolver. E aí Paulo fala, Paulo, ó, disso aí você não precisa orar mais não. Sabe por quê, Paulo? A minha graça te basta. Você imagina um menino recebendo isso? Aleluia. Você imagina a reação do menino receber essa resposta, irmão? Orando, Senhor, me cura disso. Senhor, me liberta, me tira isso daqui de mim, Senhor. Abre isso, faz aquilo. Orou 3 vezes por isso. Aí vem a resposta. Fala aí, a minha graça te basta. Isso aí vai ficar com você. Como é que o menino reagiria, irmãos? Abacuque foi a mesma coisa. Aí ela fala que Abacuque começou a olhar e ele viu a mão do povo inimigo pesando sobre o povo. Ele ficou inconformado. Ele falou, até quando? Ele vai orar a Jesus, meu Deus, até quando que o Senhor vai ver aí os inimigos se levantando contra nós e o Senhor não faz nada? Onde é que está o Senhor? Que nós ouvimos nossos pais, os anciões falarem que o Senhor abriu o mar, que o Senhor fez aquilo. Onde é que está o Senhor? Quem pergunta, irmãos, tem que aguardar a resposta. Aí Deus vai responder a oração de Abacuque. Abacuque, onde é que tu estava quando eu criei tudo isso aqui, rapaz? E aí ele vai falando, ele vai ensinando, ele vai mostrando para Abacuque, eu estou no controle de tudo, Abacuque. Eu estou deixando vocês verem isso aí, porque se te contassem, vocês não acreditariam no rebuliço que eu vou fazer no bem. Então vocês vão ver com os olhos e também depois que passar, vocês vão me glorificar. Aí, a atitude de homem, depois que ele recebe a palavra, mesmo que não era a que ele queria, aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica, Pai. Eu entendi. E ainda ele fala no capítulo 3, no versículo 15, se eu não me engano, ainda que a figueira não floresça, Senhor, olha, realmente pode ficar difícil, todavia, agora eu já sou homem na tua presença, eu me alegrarei. Oh, aleluia, todavia eu me alegrarei, Senhor, eu sei que o inimigo entrou na terra, eu sei que ele está devastando, que ninguém mais tem vontade de plantar, porque na hora de colher o inimigo vem e leva embora, eu sei que está difícil, mas ainda eu confio e eu acredito na palavra que o Senhor falou para mim. Aleluia. Para fecharmos, irmãos, a Bíblia fala, Salmos 23, o salmista Davi, ele expressa um dos versos que qualquer criança sabe recitar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que paz que traz esse salmo, irmãos. Que conforto que traz esse salmo. Porque analisando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A nossa mente, ela já é levada em tudo aquilo que está faltando. Está faltando emprego, não vai faltar mais. Está faltando saúde, não vai faltar mais. A nossa mente é levada nisso. Mas o salmista Davi, ele está expressando assim, ó. O Senhor é o meu pastor. E do Senhor eu não tenho falta. É do Senhor que eu não tenho falta, do resto pode faltar, eu posso passar por aflição, mas do Senhor eu não tenho falta. No tempo de aflição, se não te faltar Cristo, não te falta nada, aleluia. Se nos tempos difíceis não te faltar Cristo, não vai te faltar nada, aleluia. É isso que o salmista está falando, e nós só temos esse entendimento depois que nós entendamos que as coisas de meninos nós precisamos deixar para lá e começarmos a tomar atitudes de homem na presença de Deus. Se até hoje, igreja, eu e você estávamos agindo como menino, que a partir desta palavra, a partir desta noite, nós começamos a falar, Senhor, eu quero agir como homem na tua presença, eu quero agir como mulher de Deus na tua presença, me dê sabedoria que tem faltado para que eu possa perseverar. Nós queremos que a nossa oração seja, Senhor, eu quero comer do manjar,
E para mim comer do manjar, eu sei que eu preciso virar homem. Aleluia. Para mim comer do manjar, eu sei que eu preciso virar mulher de Deus, de verdade. Aleluia. É isso que nós precisamos, para que um dia sim, nós entremos nos portões celestiais e adoremos Ele todos juntos cantando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Que Deus os abençoe.